Fora da movimentada vida urbana de Melbourne, na Austrália, um grupo de pessoas operou em segredo quase total por mais de 2 décadas, sob o controle de uma mulher que acreditava ser a reencarnação de Jesus Cristo. Crianças roubadas, rituais envolvendo drogas psicodélicas e tortura faziam parte do plano de Anne Hamilton Byrne, que estava se organizando para uma suposta Terceira Guerra Mundial que ainda não havia começado. O culto do dia do juízo final, como ficou conhecido, ou a família, como eles se intitulavam, chegou a reunir mais de 500 membros antes de finalmente ser revelada por causa de um adolescente rebelde. Quando Anne Hamilton Byrne chegou ao poder como líder de um culto com um pequeno exército de seguidores, ela já havia acumulado uma fortuna e se enfeitava com roupas caras e joias finas. Anne parecia mais uma socialite do que uma líder pseudo-religiosa, e sua posição de influência e riqueza estava muito longe do pequeno assentamento agrícola a poucas horas de Melbourne, onde ela cresceu. Nascida com o nome de Evelyn Edward em 1921, a jovem mãe de Anne morreu em um asilo após ser diagnosticada como esquizofrênica paranoica. Como seu pai tinha problemas de manter um emprego fixo e não estava preparado para cuidar da menina sozinho, Anne passou grande parte de sua infância entrando e saindo de orfanatos. Já adulta, depois de dar à luz a um filho e perder o marido em um acidente de carro, Anne começou a mergulhar no mundo da yoga. Na época, yoga ainda era algo muito misterioso para grande parte do mundo ocidental, mas ela era atraída por suas conexões com a religião oriental e acabaria por começar a ensinar yoga a curiosas donas de casa da classe média alta em Melbourne. Mas o que se seguiu não foi uma típica carreira de uma professora de yoga. No início da década de 1960, a religião e o misticismo orientais começaram a capturar o interesse do público ocidental, e Anne construiu uma grande reputação entre os moradores da Austrália que estavam fascinados com a nova tendência. Foi então que ela conheceu o Dr. Reynolds Johnson, um físico aposentado muito rico, e tudo mudou em sua vida. Johnson ficou cativado pelo seu charme. Foi amor à primeira vista. Falando sobre ela, o homem escreveu em seu diário que ela era inquestionavelmente a alma mais sábia, serena, graciosa e generosa que já conheci em toda a minha vida. Os dois começaram um romance e se entrelaçaram com experiências usando LSD. Johnson apresentou a sua amada para inúmeros médicos, enfermeiros e advogados que também buscavam a sabedoria da nova era, além de orientações da encantadora professora de yoga. Johnson ajudou a recrutar pessoas para o culto e, eventualmente, eles usaram sua propriedade, um rancho apelidado de Santai Kiran, nos arredores de Melbourne, como sede do culto, construindo um espaço nas dependências para reuniões e discussões. O lugar ficava próximo ao Lake Eildon. Não demorou muito para que as reuniões semanais seguissem com Anne entregando a sua mensagem. Na verdade, era uma palestra onde a mulher misturava conceitos das religiões hindu, budista e cristão para os seus seguidores. Ela pensava em si mesma no mesmo nível de divindade e importância que Jesus Cristo, Buda e Krishna. Isso depois de sofrer uma lavagem cerebral pelos seus próprios ensinamentos e seus seguidores também. Além de conquistar membros para o culto com a ajuda de seu esposo Johnson, também contribuiu bastante para angariar fundos e principalmente pessoas. Os dois usaram sua influência e riqueza para elevar Anne ao patamar de uma celebridade local. Ela chegou inclusive a administrar o New Haven Hospital, um hospital psiquiátrico que tratava os seus doentes usando LSD. Muitos funcionários do lugar eram membros da seita, e isso foi usado como uma maneira de recrutar novos membros em potencial. Anne mantinha seus seguidores sob um tipo de feitiço. Eles deram tudo o que tinham a ela, seu dinheiro, casas, propriedades e até os seus filhos. Algumas das crianças eram parentes dos membros da seita, mas outras foram falsamente adotadas ou sequestradas. Como o culto era formado por médicos, enfermeiros e advogados, contornar qualquer burocracia associada a uma adoção legal adequada era muito mais fácil.
Ao todo, 28 crianças faziam parte da família e todos, quando perguntados, diziam que Annie Hamilton Byrne era sua mãe biológica. Suas identidades foram alteradas e as crianças receberam certidões de nascimento falsas. O sobrenome de cada criança foi alterado para Hamilton Byrne e seus cabelos eram tingidos de loiro, em um esforço para convencer a todos de que eles eram realmente da mesma família. Mas a vida das crianças no culto não era uma infância feliz e normal. Algumas mulheres eram designadas para cuidar dessas crianças e eram chamadas de tias. Uma dessas crianças era a jovem Sarah Moore, que mais tarde deu uma entrevista dizendo: "Eu acho que uma coisa que ela queria era um monte de filhinhos. Filhinhos perfeitos em vestidos perfeitos, com cabelos loiros perfeitos. Se uma criança tentasse sair do lugar, elas ficavam sem comida, ou pior ainda, eles eram castigados. Segundo relatos das crianças que foram salvas, Annie os deitava no chão e pisava em suas costas com seus sapatos de salto à agulha." Dave Whittaker, que cresceu no meio deste culto, disse que tudo ficaria bem desde que você a obedecesse. Ela não era alguém com quem você gostaria de discutir. Mesmo que Annie Hamilton Byrne não estivesse por perto para aplicar os castigos, ela gostava de participar dessas sessões de tortura. Uma das tias ligava para ela ouvir os gritos e choros das crianças que estavam sendo castigadas. Se os espancamentos não fossem suficientes, as crianças receberiam regularmente doses muito fortes de calmantes para mantê-las dóceis. Alguns eram obrigados a tomar esses medicamentos até os 14 anos de idade. Eles também recebiam grandes quantidades de LSD. Quando as crianças chegavam à adolescência, eram submetidos a uma cerimônia de iniciação bizarra. Eles não podiam se alimentar por alguns dias, apenas recebiam todos os tipos de drogas e eram deixados sozinhos em uma sala por um período de tempo, recebendo apenas visitas da própria Annie ou de um dos psiquiatras do culto. Como ocorre em muitas seitas, as crianças e outros membros tinham pouco contato com o mundo exterior. Tudo isso fazia parte do lema da família, que era invisível, desconhecido, inédito. No entanto, esse lema chegaria ao fim em 1987. Em julho de 1987, Sarah Moore, com 14 anos, foi expulsa do grupo por causa de seu comportamento rebelde contra sua líder. Pouco tempo depois, ela foi à polícia e denunciou tudo, e uma operação foi conduzida contra o grupo religioso no dia 14 de agosto do mesmo ano. As crianças foram levadas sob custódia protetora e Annie Hamilton Byrne fugiu do país com o marido antes de ser presa, o que só aconteceu em 1993, graças a algumas denúncias de pessoas que haviam assistido o caso na TV. Surpreendentemente, ela quase não cumpriu sua pena de prisão, mas recebeu ordem de indenizar várias pessoas por abuso psicológico. Hoje, Annie Hamilton Byrne está sentada em uma casa de repouso com demência severa, sem saber da dor e do sofrimento que causou a tantas pessoas. Para as crianças que escaparam do culto da família, o controle cruel exercido por aquela mulher é algo que eles jamais irão esquecer. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.